Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Esse é o Videodança em Casa, que vai começar agora, que já está começando, com a nossa professora querida Beatriz Serbino. Oi, Bia! Oi, Sara, tudo bom? Tudo e você? Tudo Bem-vinda! jóia, obrigada. Muito Bem-vinda bom ao estar aqui. Videodança em Casa. Obrigada. Deixa eu desativar os comentários aqui para não ficar pertinho aqui do seu rosto, a gente consegue conversar. Beleza. Tá bom? Assim, o Certo. som tá bom? Tá bom. Deixa eu arrumar minha Beleza. câmera aqui pra gente. Então, hoje a conversa aqui, eu vou fazer a apresentação inicial, né? Esse é o Videodança em Casa, uma iniciativa do Dança em Foco, Festival Internacional de Videodança, o IMARP e o Videodança Mais, que fizeram juntos essa convocatória para o Videodanças feitos em casa, agora no período da quarentena. E a gente está fazendo essa série de conversas com artistas e hoje com a Bia, que é uma pesquisadora da videodança, do campo da videodança. E eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal, né? A professora Beatriz Serbino é professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e do curso de produção cultural e da programa de pós-graduação das estudos contemporâneos das artes, onde desenvolve pesquisa nas áreas de dança e imagem e movimento, autoria e história da dança. E é colaboradora da Redive, que é a Rede Ibero-Americana de Videodança, Uhum. da qual também eu faço parte. Bia, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar e de falar um pouco que hoje o nosso tema é dramaturgias do corpo na videodança, que é algo que eu sei que tem muita gente que tem interesse, né, em da gente falar mais e discutir mais o que seria essa dramaturgia da videodança, né, do corpo ou da videodança como um todo. De onde vem essa dramaturgia, né? Onde a gente pode localizar esses princípios dramatúrgicos na videodança? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Sara. Super obrigada pelo convite. Fico muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, né? Parabéns pela iniciativa do Videodança em Casa. Eu acho que é fundamental a gente ter esse tipo de produção artística, né? De um espaço, né? A gente sempre fala, o espaço virtual, não, é um espaço que se abre efetivamente para não só para apresentação, para mostra de vídeo, né, que são vídeos super bacanas, mas para o debate também. Eu acho isso fundamental, né, para a gente discutir várias questões relacionadas à videodança, ao vídeo, à dança e dança, enfim, né, aí a proposição que a gente quiser usar, ou até sem proposição, preposição, quer dizer, é muito importante isso, né? Parabéns ao Dança em Foco, ao Dança Mais, ao IMARP, né? Parabéns a todos mesmo. Né? Eu acho que é uma posição política que a gente tem que estar sempre assumindo, né? E é fundamental hoje em dia. Esse debate sobre dramaturgia, nossa, é uma coisa que já vem acontecendo desde o final da década de 90, né? Quando a Mariana von Kerkhove publica um famoso texto sobre dramaturgia num dossiê, né, sobre dramaturgia da dança. É da dança, agora não sei se é da dança ou na dança, né, e que suscitou uma série de discussões, uma série de debates sobre o que seria isso, como é que a gente poderia, pode-se falar disso na dança, estaria relacionado mais a uma... Porque dramaturgia sempre se pensou de uma maneira mais linear, ligada ao teatro, enfim, que também não é necessariamente uma construção linear, né? Isso está ligado a uma ideia do dramaturgo,
né? E aí tem toda uma diferenciação, dramaturgo, dramaturgista, dramaturgia, dramaturgismo. Eu não quero entrar nesses debates hoje, mas há efetivamente uma diferença quando a gente pensa em uma dramaturgia que vai falar sobre uma dramaturgia na dança, que é um processo de construção de sentidos, né? Que não é necessariamente, aí eu reforço essa palavra necessariamente, de uma narrativa linear de começo, meio e fim, né? É claro que quando a gente olha uma série de obras, né, de videodança, a gente percebe um começo, meio e fim, porque aí sim elas constroem um sentido, e aí eu volto que não é de uma narrativa de uma história, uma narrativa aristotélica, né, de uma história que tem um começo, um arco de discussão, de debate, de apresentação, de personagem, enfim, tudo aquilo que a gente conhece em relação a como se conta, como se narra uma história. E quando a gente pensa em uma dramaturgia da dança, e eu gosto de usar, em vez de da dança, na dança, né, porque eu gosto de pensar de uma dramaturgia no corpo, eu acho que aí é que eu acho que se torna mais interessante a gente fazer esses questionamentos que você colocou no início, tentar entender. Então, o que é isso, né? O que é isso na dança? O que a gente pode falar na videodança? Poxa, então, na videodança, a gente pode ter vários corpos ou uma ideia expandida de corpo, né? Eu acho que aí é que está, como a gente fala, a cereja do bolo, que é exatamente pensar que essa dramaturgia, e aí eu estava relendo, vendo um texto do André Lepec, que está nesse livrinho aqui, um livro fundamental, publicado com textos traduzidos e textos Dança e produzidos, dramaturgia. Dança e Uhum, Dramaturgia, com organização do Paulo Caldas e do Ernesto Gadelha, né? uhum. Que é um livro maravilhoso, com vários textos, para que o André Lepec fala que a questão da dramaturgia na dança não é essa relação entre a escrita e a ação física. Isso é coreografia, né? Mas é pensar na tensão, e aí eu faço também que coloco em bold, passo Sublinha. embaixo, sublinho, passo amarelo na tensão, efetivamente, entre aquilo que é né, entre os pensamentos não escritos e a atualização desse pensamento. É claro que pensando em, né, ele se refere a um pensamento em dança, de dança, né, da dança, e um pensamento do corpo que dança. Então, é essa atualização nessa tensão constante é que a dramaturgia vai acontecer. Porque não é buscar sistemas de simplesmente de organização das cenas ou de sequências. Mais do que isso, é buscar como o sentido é construído, no caso da dança, no corpo. E se a gente pensa na videodança, eu acho que aí a questão vai para o sentido que é construído na direção, com os performers, e aí a gente pode botar isso. Na direção eu estou englobando direção e coreografia, tá? Mas é claro que estão separados. E na edição. Porque a edição é feita, né? Ela não é um Zé que baixa e vai e edita. Ia ser tão bom se fosse assim, né? Mas são corpos, é um corpo, são pessoas, né? Que vão e fazem essa edição e fazem escolhas de fluxo, de sequências, de intensidades. E isso é uma construção dramatúrgica. E isso se dá nessa tensão constante entre o que se quer atualizar, no caso da videodança, em cena na tela. Né? Uhum. E tudo que envolve o ambiente também, né? Onde é Com gravado certeza, isso, né? com certeza, porque aí tem uma construção espacial que é feita pelo corpo, né? Pelo corpo que vai performar, e aí eu falo, por que eu faço a opção de falar corpo e não performer? Que pode ser performer, né? Porque o corpo não é um corpo zumbi que está por aí assim, né? Saltitando livre, leve, solto. Mas esse corpo pode ser um corpo que não é necessariamente humano. A gente vê né, em Birds, aquela famosa videodança, aquele trabalho que é
genial de você pensar numa coreografia, uma dramaturgia com a edição. Não é nem com a Sim, câmera, é com a edição. E aí isso também constrói o espaço, né? Esse sim. movimento dos corpos no espaço que constroem o espaço, que eu quero dizer que é para determinado, né? Pessoal, gente, quem tiver perguntas, tá? Por mais que eu tenha desativado os comentários, as perguntas podem ser feitas aqui embaixo e eu consigo ler, tá? Eu consigo aqui clicando, se a pessoa fizer a pergunta aqui para mim, eu consigo ler, tá, gente? Só para o pessoal que quiser deixar Uhum. perguntas. Beleza. Mas é genial mesmo, porque essa obra ela é bem emblemática, né? Porque sempre se vincula a questão da videodança com o corpo, né? O corpo que Uhum. dança e esse assunto de dança, né? Esse, vamos dizer, tem aquela velha pergunta, né? O videodança tem que se parecer como a dança se parece, né? Ele Uhum. tem que ser dança, a gente tem que ver o corpo dançando. E esse é um trabalho que ele constrói essa dança, né, dos pássaros e é através de um material que, se eu não me engano, é um material até de arquivo, né? Uma Sim, coisa assim. da, da, da Nature, da alguma coisa de essa, acho que um canal, alguma coisa assim que tem uma série de imagens, né, de animais na vida selvagem, no habitat natural, enfim, né? Então isso é Pergunta aqui, Faleiro Fernando pergunta, de quem é Birds? É do David Hinton. David Hinton, né? Isso, né? isso. Tem no YouTube e quem quiser Sim. consultar também eu divulgo o canal Videodança Mais, que é uma videoteca, é um acervo, uma videoteca de arquivos digitais de videodança que são organizadas por eixos curatoriais que está disponível no YouTube. E esse trabalho do David Hinton está numa playlist chamada Videodança Sem Corpo. Quem quiser procurar lá no Videodança Mais, tá? Tá lá no YouTube. Muito bacana. E se a gente pega, por exemplo, eu estou conversando com você, tá, Sara? A gente Vamos, já vamos. está A lá, gente tá em casa, a Bia. gente está em Essa que é a casa. história. A gente tá em casa. Videodança em casa é isso, é uma conversa. A gente tá bem à Beleza. vontade. Repito, quem quiser deixar perguntas, ativa a pergunta ali embaixo, que eu consigo ler a pergunta aqui, tá, gente? É que os comentários ele fica em cima do rostinho da Uhum, pessoa que tá embaixo, e aí eu achei melhor desativar, tá? beleza. É muito, por exemplo, quando a gente fala, né, do Birds, do David Hinton, e vê lá, o Birds, se não me engano, é 2010, agora eu não lembro, 2010, 2011, eu Eu nem posso lembro. procurar aqui Mas, pra enfim, gente. alguma coisa da agora da década que começa em 2000. E a gente olha, por exemplo, um Nine Variations, que é de 69, e eu acho que é muito bacana a gente ver um e ver outro, ver os dois juntos, e entender que ali, ok, tem um passeio, olhar que é da câmera, né? Em Nine Variations, aquela sequência, uma sequência mínima, né? Uma espiral, uma bailarina que entra e sai da espiral, mas ali a centralidade do corpo humano em Nine Variations é fundamental para aquele trabalho acontecer. Né? E aquela dança, se eu não me engano, é de 50 segundos, mas que se torna uma imensidão, porque É. ele vai vendo de diversos ângulos diferentes, Uhum. né? Então também tem essa camada de construção, né? Sim. Que eu acho que é também uma das características, né, da videodança, é que é isso, Uhum. além da relação espacial, né, desse corpo, Uhum. né, dessa relação que existe entre corpo e câmera e espaço presencial, existe depois também essa composição, essa manipulação e essa condução da dramaturgia, essa condução da construção do sentido, como você disse Uhum. antes, né, Bia, na edição, né? Então, assim, tem trabalhos em que a gente também, eu enquanto artista, também teve alguns trabalhos que eu fui encontrando sentido na edição, né? Então, tem Com essa certeza. potência.
É exatamente isso. Que potências são essas que vão surgindo, né, nesse processo de construção de um trabalho, dos trabalhos, né, enfim, de videodança? Porque é exatamente essa dimensão, e aí voltando uma ideia, né, uma dimensão dramatúrgica que acontece e que vai estar sempre presente, uma dimensão sinestésica, né? Isso está aí. Se o espaço não é dado, essa dimensão sinestésica ela é dada não pré-determinada. Ela é dada, eu quero dizer, no sentido de que ela existe porque a videodança existe porque essa dimensão sinestésica existe, seja de quem filma, seja de quem performa, seja de quem até dirige. Né? Até é interessante você ver que em vários trabalhos de videodança, o, o, é, o artista que está filmando, né, o videomaker, enfim. Ainda se fala videomaker? Nem Eu sei. acho que sim. Eu acho que ainda é um termo que não é possível de ser Gente, isso que eu falo. usado. Mas o artista que está lá filmando e que muitas vezes filma e faz a edição também, né? Ele tem que, às vezes, conhecer aquele. Se a gente está pensando numa coreografia, né, pré-determinada, muitos artistas que filmam vão conhecer por onde aquilo vai passar. Em outros trabalhos, a relação muito próxima, por exemplo, eu estava numa mesa do Festival Sanssouci, Brasil, né, que acabou hoje, que foi com a Andréa Maciel, e ela falando da experiência dela, que foi muito bacana escutar a Andréa falando de como ela e o Paulo Melman, um conhecia tanto o trabalho do outro que a relação, né, entre câmera, corpos ali, foi fundamental para a construção do Por Onde os Olhos Não Passam, né? No caso aí Sim, do que eles trabalho. já eram íntimos, né? E ele já trabalhava com a Uhum, companhia, né? E aí isso, aquela construção já estava orgânica, né? exatamente. Eu acompanhei a fala e eu achei bem interessante, até para a gente também Uhum, engatar nesse papo, porque vocês falaram também sobre alguns pontos, né, que tocam nessa nossa conversa aqui sobre uhum, dramaturgia. E o que é interessante que eu achei da fala da Andrea sobre esse processo criativo, que ela falou que nesse primeiro momento ela era a expert, né? Nesse momento em que filmava, né? uhum, Então ele acompanhava o corpo, ele também trazia informação de câmera e de corpo, né? Porque ele também ainda estava, né, com a câmera na mão e uhum, tal. E ali aquela troca, né, entre saberes no momento de gravar, né? E aí depois no momento de editar, ele era o especialista. E aí ela também nesse olhar de coreógrafa, né, como é fazer essa coreografia no vídeo e com uhum. essa expertise que ele tinha e de que esse trabalho encontrou, então, nessa edição, a constituição do sentido, né? E de Uhum. que foi fundamental nesse trabalho o efeito que ele traz, né? E a É. reflexão que aquele efeito da edição traz, ele não é gratuito, né? Ele Não, traz de jeito uma nenhum. reflexão para aquele corpo. É muito interessante quando a gente, por exemplo, vê também esse trabalho da André Maciel e percebe ali, né, todo um processo que a gente pode colocar, que a gente pode, né, trazer para o questionamento da própria materialidade do corpo. E como na videodança, essa materialidade ganha outras possibilidades, que não é só a carne, né? Essa carninha que a gente bate, machuca, fica roxo, se corta, sai sangue. Mas é um outro corpo e que não deixa de ser corpo, né? Não Sim, deixa. eu Isso acho aí é que interessante tá. o que o Douglas Rosenberg fala sobre essa rematerialização do corpo, né? Uhum, Quando uhum, ele fala do filme da Maya Deren, né? Study Choreography for uhum, Camera, quando ele coloca, né, o Tele Beatty ali, que é aquele corpo que de um dançarino esbelto, né? Mas esse dançarino já nem existe mais, né? E que essa potência também, né? Que de rematerializar o corpo nessa dimensão, porque é um outro espaço realmente, né? É esse outro corpo que se torna, né? é um outro espaço e um outro tempo. Por exemplo, Maya Deren, ela vai trabalhar o tempo todo com tanto em Study como em outros, por exemplo, Meshes of Afternoon, apesar de não ser, né, que foi de
O Studies, se não me engano, é de 45 ou 46. O Meshes, acho que é de 43. 3, eu acho. Né? É. Ela vai o tempo todo, eu acho que nos trabalhos dela, da Maya Deren, ela vai questionar a própria dimensão espacial em que o corpo se coloca. O tempo todo, tá lá. Mesmo que a gente não. Mas mexes e mexes a Wafra, a gente não pode falar que é uma videodança, tá, ok. Mas o pensamento dela, eu vejo na Maya Deren um pensamento coreográfico do início ao fim. Sim. O tempo todo, seja pela relação que ela tinha, que ela construiu com a oh, meu pai. Gente, aquela bailarina coreógrafa super importante. A gente estava falando dela agora. Mas, enfim. Não tem problema, a Coisa. gente lembra daqui a pouco. E Dunham, Catherine Dunham, oh meu pai, como é que eu fui esquecer? Da relação que a Maya Deren trabalhou muito tempo com a Catherine Dunham, foi assistente dela, né? Enfim. E a dança foi muito importante, né, para uma dança afro-americana, e ela vai pesquisa no Caribe e traz toda uma movimentação que era diferente daquele corpo branco que se fazia então europeu que está lá na dança, né, naquela dança norte-americana. E aí, quando a gente olha o trabalho da Deren, a gente nossa, ali tem um pensamento coreográfico, mesmo Sim. quando o filme não é, por exemplo, tão assim de dança. Declarar, né? Está. Exatamente. A gente tem Exatamente. pergunta aqui. Primeiro, o Léo está fazendo um teste de pergunta, funcionou, viu? Leonel Brum. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Camila. A Camila pergunta assim, Bia: podemos dizer que a dramaturgia na videodança se dá no processo de feitura e não no momento anterior? Como que a gente pode pensar nisso, nesse momento de feitura? Vamos pensar junto com isso. Eu acho que a gente pode, acho que isso vai acontecer sempre nesse momento de feitura, ou se você, Camila, está falando, num processo, né, de produção da videodança, que não precisa ser necessariamente no momento em que ela está sendo filmada, está sendo, né, construída, ou até mesmo na edição, mas a partir do momento em que a gente começa a pensar em como você é artista, né, começa a pensar, não, eu quero isso, quero aquilo, quero esse tipo de imagem em movimento, ou não, quero trabalhar com outro tipo de imagem. Enfim, isso é pensar dramaturgicamente também, né? Porque quando você começa a pensar no tipo de encadeamento, no tipo de ou em qual sentido, ou os sentidos que você quer construir com o que você vai colocar no mundo, né? Seja de imagem, movimento, seja de texto, enfim, você está construindo uma narrativa. Veja bem, não estou simplificando, só estou aqui simplificando, né, de uma maneira, mas dizendo que dramaturgia é narrativa. Não é Sim, isso. Mas dramaturgia é essa, a gente pode pensar que é uma tensão entre, como o Lepec fala, que eu acho que é muito bacana, é essa tensão entre essas propostas de narrativa e as atualizações que acontecem o tempo o todo. tempo todo. Sim. O tempo todo. Porque, obviamente, que se existem essas camadas de construção entre o corpo e a câmera e depois entre a edição, claro que a gente tem alguma ideia, vou trabalhar com alguma pessoa, vou para tal lugar, vou usar tal figurino. Talvez isso seja algumas organizações iniciais, Sim. né? Mas que isso não esteja resolvido em si, a gente não sabe aonde aquilo vai chegar. Tem muitos trabalhos que são construídos assim também, dessa Então, maneira que usa da improvisação para ir gerando esse fazer, né? E desse fazer, esse sentido vai surgindo, né? sim, sim. Você, às vezes, não, vou trabalhar plano sequência. Aí você vai tudo por água abaixo. Não é plano sequência coisa nenhuma, eu quero trabalhar tudo. Enfim, e eu acho que cada trabalho, né, cada proposta, ela vai ganhando vai construindo as identidades ao longo desse processo. Por isso que o processo é tão rico. Por isso que, às vezes, o melhor é o fazer e não quando está pronto, né? Quando a gente está lá vivendo efetivamente essa videodança.
Quando eu comecei, isso já tem mais de 10 anos, eu comecei a trabalhar com videodança, a me aprofundar nesses estudos, eu ficava muito assim, eu não conseguia entender, eu acho que a complexidade que é a fala, olha, videodança não é só vídeo mais dança. Não é, entendeu? É alguma coisa que acontece aí entre essas duas instâncias, ou se alguém quiser falar, entre essas duas linguagens, enfim, mas que provoca a emergência de alguma outra coisa que é a videodança. Né? E que às vezes, muitas vezes a gente vê, não, é uma videoarte, uma videoperformance. Pode ser, entendeu? Que seja, mas não é simplesmente você adicionar, não é só um sinalzinho de mais. Né? Sim, Isso foi ficando claro. Eu custei entender. sim. Custei. Eu acho que essa é uma pergunta, né? É isso, é esse entendimento dessa construção nessa dimensão para o corpo, né? E é um desafio e coloca novas questões também para quem faz dança também, né? Porque é construir numa outra dimensão, né? É. Deixa eu ver que se tem mais perguntas aqui. Ah, é só um comentário. É isso, Uhum. sobre os processos, né? Os processos que vão construindo essa dramaturgia. Uhum. Tenho aqui também, a gente tem outras perguntas e tem uma que a gente conversando ontem, a gente estava falando sobre essa relação, né, Bia, entre a curadoria e a dramaturgia. Como que a Uhum. gente pode tentar ver essas relações, né? Porque a gente estava conversando sobre a mostra Videodança em Casa, né? E a mostra Videodança em Casa, quando a gente propõe um recorte já de vídeos feitos em casa, então isso já tem um direcionamento e uma possibilidade aí de, vamos dizer, de dramaturgia. A outra questão é o tempo, porque eram vídeos de 1 minuto. Então, também essa questão de 1 minuto, né? Às vezes a gente fica pensando, não, 1 minuto é um vídeo, né, um curto, mas às vezes você entregar um sentido, né? Pensando nessa ideia de construção de sentido, Uhum. em 1 minuto também Ou- não é tão fácil, né? Uhum. Então, como que a gente pode pensar sobre essa relação entre dramaturgia e curadoria? Vamos falar um pouco sobre isso, vamos pensar junto. Olha, eu acho que tem. Eu colocaria uma outra palavra aí para problematizar ainda mais, que é dramaturgia, curadoria e autoria. Porque Opa! quando você faz uma curadoria, você também está construindo aí uma autoria daquele olhar, né? São opções que a gente faz, né? Certamente você, não sei se a curadoria do Videodança em Casa, que foi feita, essas escolhas, o que eu queria, o que eu quero poder apresentar com esses vídeos, né? Com essas videodanças. Né? A mesma coisa quando a gente faz uma curadoria de uma mostra, por exemplo, eu trabalhei com o Leonel Bruno sobre a dança carioca, né, no Centro Coreográfico. A gente fez uma mostra bem grande, muito bacana lá em, se não me engano, 2012. Acho que foi 2012, 2015, agora eu não lembro, acho que foi 2012. E foi todo um processo de discutir o que a gente queria com aquilo. E a partir do momento em que você faz essa curadoria, você faz essa assinatura, você assina, você vê, não, eu quero falar dessa perspectiva ou dessas perspectivas, desse ponto de vista, eu quero trazer esses pontos de vistas desses autores, de por que esse autor, esse artista e não outro. Né? Isso tudo é um processo de autoria. Eu faço uma pesquisa com o professor Leandro Mendonça, é, dentro do INCT Proprietas, do qual eu faço parte também, e que a gente discute a questão não só de propriedade, é muito mais além disso, mas de autoria na dança, a autoria no corpo. Então, eu e o professor Leandro Mendonça, a gente tem um texto já publicado naquele livrinho preto do Dança em Foco, né? Então, isso é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, eu gosto de pensar a dramaturgia a partir da perspectiva da autoria,
porque isso é uma autoria. Você constrói uma autoria no corpo, né? Quando a gente pensa a questão da dramaturgia como implementação também de informação. Não estou falando de técnica, mas de uma pensando dramaturgia no corpo. E a gente vem e pensa e traz aí essa questão da curadoria, é também você deixar aí num espaço que você vai construir uma curadoria, seja de artes visuais, seja de videodança, de arte cênica, enfim, do que for, uma exposição, o que for. Né? Você está construindo também um tipo de autoria e uma dramaturgia, porque você constrói, uma narrativa se organiza ali. E, de novo, não é uma narrativa necessariamente contando uma história de começo, meio e fim. É nada contra, né? Não Sim. estou dizendo nada contra, né? Que fique claro isso, né? Mas que se propõe outros processos artísticos quando a gente pensa, por exemplo, em arte contemporânea. Mais uma pergunta aqui. Autoria, o Fernando Faleiro comenta aqui. Autoria não só no corpo, mas no vídeo em si. Desses vídeos, os de 1 minuto, os que me pegavam. Agora, como é que eu faço para ver o comentário inteiro? Aqui tudo é uma novidade. A gente vai descobrindo, né? Mas aqui parece que eu não consigo ler o comentário inteiro. Acho que ele não tem o limite. Aqui, agora ele continua. Os que me pegavam eram aqueles que tinham uma ideia ou problema para ser resolvido. Interessante essa ideia de problema para ser resolvido, porque é algo que acontece, né? Então, assim, não é necessariamente uma história que você tem que contar, mas é algo que acontece ali também, né? E esse problema a ser resolvido pode ser, às vezes, um passeio da câmera que vai levar. Porque o interessante na videodança é porque esse olho da câmera, que é o olho de quem está filmando e quem está organizando aquilo, né, que vai levar o seu olhar. Não tem como fugir muito disso, né? Não é um espetáculo ao vivo que você vai fazendo a sua curadoria e dramaturgia daquele espetáculo. Mas na videodança a gente é levado, a câmera passeia, vai com a gente. Né? Então, esse olhar ele é construído, e mais interessante, né? Ele é construído no momento em que a gente vê. Né? E ele se atualiza quantas vezes a gente assistiu um trabalho, o mesmo trabalho, você vai ver sempre coisas diferentes. E o que vai te pegar é exatamente o que tem para ser resolvido, que não é, como você falou, necessariamente uma. Ai, agora vai resolver. O que vai falar? O que está sendo contado aqui? Né? O corpo fala, né? O corpo conta de diferentes maneiras. Né? Mas tem mais pergunta aqui, Bia. Ó, o papo tá bom, Bia. Tá aí, o povo começa a mandar pergunta. Vamos ver aqui. A gente tá um frio aqui no Rio. Nossa, aqui também, menina. Aqui já começa a falar do tempo, né? Olha aqui. Se o corpo e outros elementos estão juntos, construindo sentido, como falar de autoria centrada no corpo? Ele não perde a sua primazia? É uma pergunta da Camila. Olha, Camila, eu acho que não. Eu acho que ele ganha sempre primazia. Se a gente pensa aí, aquilo que a gente estava falando antes, do corpo no sentido expandido, né? Porque eu já tentei fazer esse exercício comigo. Eu não consigo pensar em corpo só como corpo, né? Corpo dançante, mas o corpo filmante, o corpo editante, né? Fazendo aí uma brincadeira. Aí ele se expande, aí essa autoria, e isso é muito bacana quando a gente vê que isso está na tela. Isso pula, é o que o Fernando, né, antes falou, é o que te pega. Né? O que pega é que ele resolve um problema, às vezes esse problema é colocado e resolvido na edição. Sim. Na edição. E muitas vezes você vai fazer um trabalho e não tem um roteiro. As ideias não estão roteirizadas.
mas você vai, filma e você vai fazer isso no processo de edição. E aquilo vai se amarrando, né? Vai se alinhavando, né? Exatamente, Porque, exatamente. porque quando você filma, você constrói uma imagem, você tem algo que está É. pulsando ali, né? E aí você vai continuando naquele trabalho sobre aquelas imagens, né? E aí aquilo na outra camada, porque eu gosto muito do que o Leonel fala, né? O Leonel Uhum, Brum, o Paulo Caldas e o professor Guilherme Schulze também, e vários outros, sobre essas questões das camadas, né? Dos processos que envolvem, né? Então, sim, existe sim essa relação entre o corpo e a câmera, o ambiente, tudo que uhum. acontece, a dança ou não dança, onde se vê dança. Depois, o processo da edição, e esse processo de edição também, ele já vai antevendo aonde esse vídeo vai ser exibido, né? Porque pensa em que tela, em que aonde, para onde Qual vai, é o né? suporte, né? Que suportes são. Hoje em dia, nossa, quando a gente começou, quer dizer, quando isso começou há não sei quantos anos atrás, mas quando isso ficou mais, mais acessível, né? Mesmo assim, a gente não está nem falando das grandes câmeras, mas as câmeras, quando elas começam a diminuir, mesmo assim, elas eram muito pesadas. Pesava, eu lembro que eu tinha uma câmera grande assim, eu achava aquilo o máximo, mas a bicha pesava mais 5 quilos. E como que você Eu, vai dançar com aquilo, né? oh, não, Até né? dá, mas é um outro treino, né? Não, e é um outro olhar, uma outro tipo de filmagem, um outro tipo de apreensão. Né? Então, aquilo que a gente estava até falando ontem do Le Chambre, né? Daquela Uhum. videodança, né? Que tem as cadeiras e tal. Nossa, aquilo é como se fosse, né? O tio avô da videodança hoje, sem querer aqui, não estou desmerecendo nem desqualificando, muito pelo Sim, contrário, mas apontando de como a própria ideia, né? Como aí no caso eu queria falar isso, a tecnologia e o que você pode fazer com essa tecnologia disponível, né, para trabalhos de vídeo, de imagem em movimento, atuam também no próprio processo de, obviamente, captura e realização desses trabalhos. Hoje você sim. faz trabalhos de alta qualidade com celulares, com câmeras super pequenas, né, Exatamente. e você tem uma ilha de edição no seu computador, né? Não Até precisa. no celular a gente tem, né? É, Como no editar celular. hoje, né? E, Entendeu? e falando um pouco sobre essa mobilidade, essa criação, e o que dizer então dessas criações, né, com o celular e os aplicativos, né? Porque a gente está na era dos aplicativos, É. né? E aí tem um vídeo, tem um vídeo aqui da mostra que é muito Hum. interessante, que eu queria conversar com ele, Bia. Ah, legal, legal. Muito Que é bacana. esse TikTok Studies, né? Que é muito interessante porque o TikTok para mim ele é uma coisa assim, eu não conheço muito, né? Mas ele é um fenômeno agora e principalmente Uhum. essas questões da quarentena, eu acho que, né? Ativou muito o uso. Mas eu achei muito interessante o trabalho do TikTok Studios é da Thalita Torres. Ela usou o aplicativo e usou esses efeitos, não sei se é um efeito, mas algo que o aplicativo propõe Aham. para usar esse movimento interessante, que ela Aham. cai e volta, e a câmera vai e volta. É isso do TikTok, o que muda nisso, né? Como um suspiro, né? Como que o olhar para o corpo e é o olhar, não é o corpo que se decompõe, mas é o olhar para o corpo que vai decompondo aquele corpo. Isso é muito interessante quando a gente vê, e você falando da mostra, né? Do vídeo dança em casa, quando a gente vê, né, a mostra como um todo, e é muito bacana, né, assistir e ver e se perguntar e se questionar sobre essas mostras, sobre esses trabalhos, a gente vê hoje, e você falou que será que é uma consequência da. Não vou falar em causa-consequência, mas será que é pode ser por conta da quarentena, a gente vê uma centralidade do corpo,
Pois Né? é. Lembra que a gente estava falando isso ontem? Eu digo, quando eu falo centralidade do corpo, é pensar que o corpo, aí o corpo humano está sempre presente na tela, realizando o movimento. Né? E pode ser, né, parece intuitivamente, posso estar falando uma bobagem, é claro, mas olhando os trabalhos, corpo humano está sempre presente. Né? E eu acho isso muito bacana, porque é entender que, por exemplo, ai não, a videodança não fala de um corpo carne. Como não? Né? Tá aqui, só que é de uma outra forma. Né? É aquilo que, né, eu gosto de pensar quando a gente está falando em videodança é devir corpo. Pois é, eu fiquei com isso assim, coçando, assim, que você falou. Eu achei muito interessante essa ideia de devir corpo, devir dança, né? Uhum. Devir videodança. Sim. Fala um pouco mais do que é para ti isso, Bia. Essa ideia do devir, né? O Leonel Brum fala também nesse texto do Dança em Foco, do livrinho do Dança em Foco, né? Uhum. Do videodança como a arte do devir. E eu acho Uhum. isso muito interessante porque ele coloca essa relação, né? Da, através do tempo com essas mídias, enfim, Uhum. com a imagem, né? Como é que a gente pode falar desse corpo devir videodança? Eu acho que assim, se a gente pensa em devir videodança, eu penso, não consigo dissociar a ideia de devir corpo, porque é um corpo que pode ser corpo. Mas do que pode ser corpo? Pode ser quando a gente está pensando. eh, eu vou te responder com uma outra pergunta, que foi a pergunta que eu comecei fazendo. Será que videodança é de fato dançar o impossível, como a Rosalind Krauss aponta que o Paulo Caldas, né, num texto tão bem é, retoma para falar sobre videodança? Eu acho que a gente tem, se a gente fala que é dançar o impossível, a gente está partindo de parâmetros da dança. E videodança não é só dança. Videodança é alguma coisa ampliada aí. E que por isso que eu gosto de pensar, dançar o impossível é o impossível para dança ao vivo. Uhum. Para videodança não é impossível. A gente acabou de ver no trabalho da Thalita, né, que você falou. Isso. Aquele corpo que vai e volta, que se decompõe, que tem aqueles soluços e aqueles, né, espasmos assim na tela, aquilo é um corpo. Só que o É. que faz aquilo, que pode atuar daquela maneira, não é um corpo carne que vai ficar fazendo isso o tempo todo. Mas é esse devir corpo, um corpo que pode vir a ser corpo. Mas o que pode vir a ser corpo são também outras possibilidades de, como por exemplo, no Birds. Né? Sim, Aquilo obviamente, são corpos. Né? sim. E ali não é uma dança. É interessante de como a coreografia, como a gente pensa em coreografia como uma escrita no tempo e no espaço. E aí, retomando uma ideia inicial lá de coreografia de 1700, mas de coreografia que não é igual aí, sinal de igual à dança, Sim. necessariamente. Dança como a gente entende tradicionalmente dança. Nossa, para falar é tanto senão, né, que a gente tem que colocar, né? Sim, é Mas que enfim, são muitas peculiaridades e é, possibilidades e e são muito entendimentos, né? são muitos atravessamentos o tempo todo, e Isso. por isso, né, esse corpo, ou os corpos, ou o devir corpo, ele está totalmente atravessado dessas questões, assim como a videodança. Ela é toda atravessada dessas questões. Quando a pergunta que você colocou, né, se não me engano, foi em 2015, um texto da Cláudia Kappenberg, que ela coloca a videodança precisa se parecer com dança para ser videodança, foi um pega para capar quando aquele texto saiu. Eu lembro que ficou uma discussão super rica. Precisa ser dança? Precisa? Não, não precisa. E eu acredito realmente que não precisa. Quer dizer, a gente inventa as outras danças. O que a gente quer? Né? Eu acho que aí pensando, é claro, em arte contemporânea. Né? O grande barato da contemporaneidade não é que tudo é arte, mas o que a gente quer inventar pode ganhar ou ganha esse status de arte, porque a gente pensa em termos aí, no caso, artisticamente, em termos da videodança. Né?
Não sei se... Tá maravilhoso. Deixa eu te mostrar um outro trabalho aqui, Uhum. Bia, que esse é muito curioso. Ele É de quem? se chama Cuidado ao Sair do Armário na Quarentena, Ah, da Fernanda Xavier Sabino de Oliveira. uhum. Olha que interessante. Ela vai inventando os espaços, né? E esse corpo ocupa como pode. E o interessante é que a câmera é uma câmera fixa, né? Aham, Não, mas olha quanta coisa acontece, né? é. Então, é muito interessante ver isso, assim, né? O quanto a proposta também ali já estava muito bem pensada, né? Amarrada, Para aquela pensada. câmera ali fixa e tudo acontece ali, Aham. né? Porque não é claro que a gente pode até debater, registro é também videodança, né? Pode até ser, mas, por exemplo, aí não é um registro. A câmera ela está fixa, mas tem um trabalho aí de edição também, né? Tem um trabalho de edição do próprio corpo, porque tem também isso, né? Não é só um trabalho de edição na ilha de edição, dos cortes, enfim, do que a gente quer fazer, mas um trabalho de como o corpo, no fazer, edita os movimentos, porque eles não necessariamente não vão ser realizados da maneira como foram pensados. Isso também Sim, na aparece. hora do vamos ver, Na sempre hora é. do vamos ver como é que vai ser, como é que isso vai acontecer. E ali nesse trabalho, saindo do armário na quarentena, né? É de quem é o nome? Da Fernanda Da Xavier Fernanda. Sabino de Oliveira. E, então, da Fernanda, é muito interessante porque ali tem um trabalho minucioso dela conhecer que ela vai fazer, porque senão vai cair dali. Teve uma quando ela vai subindo, oh meu Deus, se essa gaveta desmonta, e se esse armário desmonta. E ela cabe certinho naquele vãozinho do armário e ali tudo, a câmera Exatamente. tá super encaixada no É, guarda-roupa ali, né? Então, tá assim, o frame ali. é pensado, né? Então, por mais Exatamente. que não tenha edição, né? Vamos pensar, mas Uhum. essa pensamento que existe já, né? Antes Que ali, você tá vai tudo. editando, o próprio movimento vai te mostrando. E ali no caso, quando ela está dentro daquele nichozinho, é muito porque aqui ela encontra aparatos, né, que vão impedir que aquele corpo vá para um lado, ou se expanda para um outro lado, ou para cima ou para baixo. Isso é um tipo de edição, a gente pode pensar, a gente pode falar, com Sim. certeza, né? Uhum. E foi pensado, e aquilo ela deve, né, deve ter experimentado antes, visto como é Sim. que aquilo vai. Eu posso pisar aqui nessas gavetas, né? Eu fiquei com a gente, se aquela gaveta cai, né? Enfim, Sim. né? Mas é muito, muito bacana quando a gente vê um trabalho assim que te coloca aí aquilo que o Fernando está falando, como é que te pega? Qual é a solução que ela dá para isso, né? Aqui a Ferdine Colini pergunta: faria sentido, então, pensar na edição também como a coreografia da videodança? Claro, o tempo todo. De novo, voltando a Birds. Por que a gente sempre fala de Birds? Porque é um trabalho icônico, ele se tornou né? Lançou diversas discussões dessas que a gente tá. Exatamente, O Birds é super. de 2000, viu? Eu olhei Ah, é aqui, era de 2000. 2000 mesmo. Nossa, então inaugura realmente, né? Só 20 anos. Não vou nem falar nisso. Mas, enfim, são 20 anos e são questões que esse trabalho traz que estão atuais até hoje, passados 20 anos. Né? Então, é muito interessante, como o trabalho, por exemplo, da Andréa Maciel também, que, se não me engano, é de 2003, né? Que também é um trabalho que está super atual.
Então, Birds, por exemplo, ele traz um trabalho todo feito em edição, e aquilo é cuidadosamente coreografado, né? Aí tem a questão da curadoria, voltando àquilo que você tinha colocado antes, de que tipo de pássaro, o movimento, aonde, né, a intensidade, tem ali toda uma intensidade do bater de asas, do voo, né, que aquilo vai trabalhando, é trabalhado das cores, né, enfim. Aí, quando eu estava falando aqui, o uso das cores, o uso do cenário aí do espaço, gente, é Nover. Quando a gente pensa em Jean-Georges Nover, em 1760, falando disso, nas famosas, né, cartas, no livro dele, Cartas sobre a Dança, Nover, claro, estava falando de uma dança lá do século XVIII, mas que ele colocava essas questões. É muito bacana Sim. isso. É muito É bacana. muito, muito interessante. E é interessante de ver o quanto é possível a gente pensar sobre isso, falando de videodança, e o quanto a videodança atualiza essas Sim, questões para esse mundo que a gente tá, né? Que a gente vive hoje. Mas total. voltando para a mostra, Bia, dos videodança em casa, a gente estava falando ontem sobre essa questão de que você percebeu a centralidade do corpo, né? Uhum, E de que você ficou se questionando a respeito de que se esse situação de quarentena nos coloca em observação maior do nosso próprio corpo, né? E do nosso próprio entorno, né? Da nossa própria casa, o ambiente que a uhum, gente habita, né? E eu acho bem interessante, tem esse trabalho aqui, ó, que tem que procurar o que o nome da autora, mas ela trabalha muito interessante com os pensamentos nesse período de quarentena, as coisas que vão acontecendo, uhum, passando como se fosse uma passagem de tempo, mais ou menos, e uhum. os pensamentos que vão percorrendo esse corpo, né? Vai passando o tempo, o dia, a tarde, a noite, e esse corpo nesse lugar, né? Uhum. Esse é muito, muito, muito bacana esse trabalho, porque é uma câmera que está com, né, de cima, né, que a gente, se a gente pensa, enfim, está sendo filmada de cima, o olhar está todo aqui, né, e que fica nessa espiral, ela vai estar sempre numa espiral, numa espiral, numa espiral. Né? Eu vou sair, eu fico pensando, gente, será que ela vai sair dessa ansiedade, danada, dessa angústia? Né? É claro que não é. Como é que a gente pensa, né? Como é que o humano pensa, né? Que é sempre encontrar sentido nas coisas que vê. Né? Isso não tem necessariamente que ter um sentido, mas constrói um movimento, constrói tensão, né? As tensões, constrói sentido em como ele é apresentado, porque aqui, por exemplo, o texto também dança. Sim, com certeza. Aqui o texto ele dança também. E agora eu estava pensando aqui enquanto você falava, Bia, sobre essa questão em dramaturgia. A gente também pode entender dramaturgia como o próprio movimento. Ó, a intérprete é Lina Acevedo, câmara José. Então, assim, Muito bom. pensar nisso, assim, será que a gente pode pensar também nisso, dramaturgia como o próprio movimento? Sim, de uma dramaturgia, por isso que eu gosto de pensar. Tem um texto que eu fiz com a Paola Sequim Braga, que a gente fala de uma dramaturgia no corpo. Por quê? Porque a gente está pensando o tempo todo no movimento. É claro que tem a dramaturgia da dança, a dramaturgia da cena, né, do espaço, isso tudo. Mas e no corpo? No corpo é um movimento, né? É como, porque é pensar não como o corpo se apropria da dança, mas como a dança se apropria do corpo, não no sentido de técnica, de implementação, de informação, não é isso, mas como essa construção de sentido acontece nesse momento em que a dança está lá, ganha corpo. Ganha esse corpo outro, né? Esse É, corpo. que no caso da videodança tá na tela, qual seja a Sim. tela que for. Vamos ver mais um aqui então.
Menina, Deixa a eu... gente já falou quase 1 hora. Jura? Ai, eu Juro. acho que nosso tempo deve estar acabando, mas aqui para mim não tá mostrando o tempo ainda. Ó, Que então estranho. eu vou ficar quieta, fingir que não tem nada. Ah, esse aqui parece que não tá dando pra gente ver direito. Eu vou tirar então. É. Vamos ver se esse outro a gente consegue. Esse é isolado, do Ivaldo Mendonça e On. Aí, assim, o que eu acho interessante, separei esse trabalho pra gente ver, porque também tem essa questão da tela, das telas, né? Hoje em dia a gente Aham. tem essa opção das telas de Isso. celular, que a gente filma em pé, né? Aham. Então, eu trouxe esse trabalho porque, assim, também tem esse tipo de tela, ele traz outros tamanhos pra gente, né? É, e constrói assim, de novo, ele vai apresentar outras narrativas, porque, por exemplo, é um recorte que se coloca diferente, né? É um foco que coloca, que você vai ter que olhar para aquilo, querendo ou não. Sim. Deixa eu ver, chegou mais uma perguntinha aqui pra gente, enquanto a gente vai vendo isso. Aqui, a Aparecida pede, deixem disponível as referências que estão citando e os vídeos que compartilham, por favor. Aparecida, esses vídeos que a gente está colocando aqui, você pode ver nesse nosso perfil que a gente está aqui agora, o Videodança em Casa. A mostra tá aqui no nosso IGTV. Você pode assistir os 4 blocos da mostra que estão aqui no nosso perfil. Estão incríveis, né, Bia? Muito, isso que eu ia falar. Tá incrível você assistir, você começa a ver e você não para. O bacana disso é que você não tem aquela coisa, vem mais um. Não. É muito legal porque parabéns para a curadoria e como eles estão é, conversando, dialogando, né, uns com os outros. Isso é muito bacana, é muito bom ver coisa boa, né? É muito bom. Sim. Né? Foi um verdadeiro desafio, assim, porque a gente recebeu muita obra, Muito trabalho. foram muitos trabalhos e foi um desafio escolher, assim, esses, né? Porque também a gente tem que fazer realmente uma É, seleção, né? né? E então a gente tinha esses critérios, né? Videodanças feitos em casa, no período da quarentena, 1 minuto. Então, esses fatores todos vão direcionando essa filtragem, né? Vamos Aham. dizer assim. Bia, nosso tempo está acabando. Olha, como Para passou você ver rápido, como gente. foi bom a conversa. Olha, Muito bom. chegou mais uma perguntinha da Iris Brasil, bem rapidinho, vamos ver se Ah, a gente consegue responder. Bia, qual a fronteira? Edição corpo e edição final? Ou se entrelaçam? Vamos ver se eu entendi essa pergunta. Qual a fronteira? Edição corpo e edição final? Como se entrelaçam? edição Não corpo e sei. edição final, isso vai se entrelaçar o tempo todo, porque você vai estar lá fazendo opções, Iris, o tempo todo do que você quer construir desse corpo e com esse corpo e o que você quer nesse final. E muitas vezes o que você imaginou no início, se você, às vezes a gente faz lá, quer um roteiro e tal, quando chega no final, na hora da edição, e não, vai ser outra coisa completamente diferente. O tempo todo isso vai estar se entrelaçando e dialogando. Não tem como não ser. Até porque nenhum artista fica quietinho numa redoma de vidro sem mudar de ideia, né? Muito pelo É, contrário. é verdade. Né? Ai, Bia, foi um prazer conversar contigo, Muito de estar bom, aqui. Te adorei. agradecemos mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de estar Eu aqui que e compartilhar com a agradeço. gente. E é isso. A gente vai continuar com as conversas, debates, vai ter mais conversa com artista, mais conversa com pesquisadora aqui no nosso perfil Videodança em Casa. E um beijo em todos que nos acompanharam até agora. E uma boa noite para todos. Boa noite, um beijo grande. Sara, muito bom estar aqui. Parabéns. Parabéns, Obrigada. assim, fico muito feliz e muito honrada de estar aqui nesse espaço com você. Nós que te agradecemos, Bia. Um Beijo. beijo grande, viu? Tchau, Até obrigada. mais. Obrigada a Tchau, todos. tchau. Beijos.